Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. De volta aos nossos estúdios em São Paulo, vamos falar essa semana de um tema que, infelizmente, não recebe a atenção que merece nos debates sobre desenvolvimento humano e sustentável. É um assunto que representa um dos graves problemas das cidades modernas e que, não por acaso, começou a surgir como uma questão séria após a Revolução Industrial, quando a sociedade humana começou a se afastar de sua relação essencial com a natureza e seus ciclos e começou a tentar, ao invés disso, dominá-la por meio da tecnologia. Estou falando do som, em todos os seus aspectos. No programa de hoje, vamos discutir o conceito de ecologia acústica, paisagens sonoras e a relação deles com o desenvolvimento humano, social e ambiental. Nós vamos conversar com dois especialistas no assunto. A música e educadora Marisa Fonterrada, professora livre docente em técnicas de musicalização na Unesp, e o Marcelo Petralha, que é doutor em Psicologia Social pela USP e fundador da consultoria Ouvir Ativo, especializada em música e desenvolvimento humano. Um prazer ter vocês com a gente aqui no Capital Natural. Quero começar pela Marisa, e eu acho que o Marcelo me acompanha, permitindo que primeiro a nossa mulher fale. Inicialmente, queria aproveitar a sua experiência, a sua visão, Marisa, para a gente conceituar um pouco mais detidamente o que venham a ser as paisagens sonoras, a ecologia urbana e musical, ecologia acústica, melhor colocando. Prazer estar aqui com você. Para a gente também. E você me pergunta da ecologia acústica, né? A ecologia acústica é um ramo da ecologia. Portanto, ela está atrelada com todas essas questões que vocês estão abordando no programa de sustentabilidade, de desenvolvimento humano. Quer dizer, é uma grande rede de fenômenos, de coisas que caminham nessa direção mesmo, né, da qualidade de vida, desenvolvimento humano. A ecologia acústica é uma coisa muito antiga, que nasceu com o homem, que nasceu antes do homem, porque nasceu desde que existe som e como esses sons se relacionam entre si. Mas como objeto de estudo, ela é relativamente recente, porque até onde a gente consegue saber, foram as pesquisas sistemáticas do canadense Murray Schafer, que começou na década de 60 a se preocupar com essa questão, com essa relação homem-ambiente sonoro. O que teria despertado nele o interesse por esse aspecto em particular? Bom, em primeiro lugar, ele é músico, né? E os músicos têm esse vício de ficar escutando. Esse vício bom. E esse barulho do ambiente que perturba quando você quer ter uma ideia musical e quer pensar alguma coisa e vem aquele som. Quer dizer, eu acho que todo músico acaba ficando um pouco irritado com essa, sabe? É quase que uma... Só que ele foi adiante nisso. Na verdade, tem uma historinha, porque ele era professor de um curso de comunicação na Universidade de Simon Fraser. E ele foi chamado para trabalhar com os estudantes de comunicação, não músicos, né? A questão do som, que já existia lá. E o jeito que o curso estava organizado é que eles chamavam médicos para falar dos impactos na saúde do excesso de ruído e chamavam advogados para falar dos recursos legais de que se poderia lançar mão para melhorar essa questão de excesso de ruído dentro da sociedade. Ou seja, obrigação. E quando ele chegou, os alunos odiavam esse curso. Eles falavam que não temos nada com isso, quer dizer, não tinha nenhum interesse. E daí ele falou assim, mas isso é um enfoque muito negativo, porque você só vai ver a lei, é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo. Mas o que o som tem de importante para vocês? Então, eles começaram uma pesquisa informal, né, ali nos arredores, de detectar os sons que a própria cidade tinha, que era Vancouver, né? Então, eles começaram a sair na rua e gravar sons de buzina de carro. Lá é uma cidade que tem porto, então eles gravavam os diferentes toques de navio, né, que chegavam ao porto. Iam nos bairros estrangeiros e gravavam os brinquedos de rua que aconteciam no bairro chinês, no bairro judeu e tal. E com essa coletânea de exemplos, eles começaram a perceber a diversidade desse material, né? Então ele começou a sistematizar isso, criou um projeto maior de recolher sons do próprio Canadá, ao longo da estrada de ferro que corta o Canadá de leste a oeste, né? E depois fizeram o mesmo estudo em 5 vilarejos europeus muito pequenininhos para ver como que a comunidade se organizava
em torno do som e descobriu que realmente esses lugares se organizavam em torno do som. Ou seja, encontraram uma visão outra para o barulho, né? Que não apenas, como você dizia, a imposição, a obrigação ao aspecto negativo. Isso. É um pouco do desenvolvimento que se pode considerar desenvolvimento humano a partir de uma ecologia acústica, sonora, Marcelo? Ou seja, estou tentando chegar aí ao panorama da diversidade, que é ponto essencial sempre que se fala em sustentabilidade? Eu acho que sim. Eu vejo sempre dois aspectos, né? Um é um fenômeno acústico objetivo que existe no mundo e pode ser de qualquer natureza, né? Pode ser um grilo cantando e pode ser uma sirene de bombeiro. Mas existe o outro lado, que é, de fato, tudo que se processa a partir da audição no interior do indivíduo, né? E acho que é nessa relação, na verdade, aí é que se dá a questão da sustentabilidade e da ecologia sonora. Eu tendo a olhar sempre essa questão de um ponto de vista sistêmico, onde você fala, não é uma coisa ou outra, é a interação entre essas duas. É como eu ouço um dado fenômeno, que pode ser um barulho e para uma outra pessoa pode ter um significado bastante relevante, né? Então, como é que eu equilibro essas coisas, principalmente numa sociedade? Eu vejo, às vezes, uma pessoa trabalhando, né? Pode ser uma pessoa trabalhando com uma britadeira na rua. Um som extremamente perturbador para a maioria das pessoas. Mas para aquela pessoa que está trabalhando, aquele som, apesar de ser num volume fora do que seria saudável, mas existe uma série de significados que estão acontecendo ali, porque a partir do som que ele ouve, do pino batendo no concreto, ele dimensiona a força dele, isso tem um significado de fato, né? Então, eu acho que é justamente esse jogo entre um fenômeno objetivo do mundo e como eu percebo. E esse como eu percebo está ligado à minha história também, né? Não é uma coisa que eu tiro do nada. São sons que eu ouvi, por exemplo, na minha infância, os sons que eu estou acostumado no meu ambiente. Se eu venho de uma zona rural, certos sons são altamente significativos para mim. Porque são familiares. Porque são familiares. A gente tem um conceito, que é o conceito da identidade sonora, que na verdade é assim, eu ouço o mundo com aquilo que eu recebi de influências, ou seja, de estímulos sonoros. Isso vem vamos falar assim, vem desde o útero. É o seu diapasão, é o seu leque ali de... É o meu referencial de escuta. As músicas que eu escutei, vamos dizer, os sons da minha casa. Eu, por exemplo, o som da matraca do vendedor de biju. Vendedor de biju. Se eu ouvir um som desse agora aqui, eu vou ser imediatamente reportado à minha infância. Quer dizer, ele é alto assim. Olha, você me reportou a minha agora, porque eu lembrei do som da matraca. E realmente, é coisa que não se ouve mais. É coisa que não se ouve. Então, na verdade, é um signo sonoro que tem um significado subjetivo muito grande. Para uma pessoa que nunca ouviu isso, esse som pode ser só uma perturbação. Entendeu? Posso falar uma coisa? Por favor. De vez em quando, em cursos, coisa assim, eu faço muito esse exercício, né? Quais são os primeiros sons que você se lembra da sua vida? De ter ouvido. Né? E as pessoas relatam algumas coisas que elas ouviram. São sons assim, da minha mãe cantando, goteira que caía, eu morava perto da estação, coisas desse tipo. Mas é muito interessante, porque quando o Marcelo falou da subjetividade disso, eu me lembrei, né? É que de vez em quando as pessoas ficam muito emocionadas quando elas lembram disso. Eu já cheguei a ter caso de aluna que cai em pranto no meio da aula, que você tem que parar a aula para ir abraçá-la, esperar um pouquinho para baixar. E você fez uma pergunta que na tua concepção é assim, estou chamando a atenção para o universo sonoro, como você está imerso nele, mesmo que você não se dê conta, né? Mas realmente o significado é muito forte. Você tem reações inesperadas das pessoas. Essas reações a que você faz menção, elas estabelecem, na verdade, uma relação daquela pessoa com o que quer que seja som da infância, por exemplo, como disse o Marcelo, ou com uma certa música e musicalidade que remete a alguma coisa. Ou qualquer som é música. Não sei, eu tenho a impressão que é o significado da própria vida dela, né? Os sons têm um significado, às vezes agradáveis, às vezes desagradáveis, porque são unidos algum condicionamento com algum evento agradável ou desagradável. Claro. Marcelo, o que você acha? Eu acho que você tem, na verdade... Agora, o Marcelo é da psicologia, ele completa isso. Na verdade, sim, eu penso que são várias camadas, né? Existe uma questão que é muito pessoal,
uma certa música, por exemplo, que a gente vê isso, eu trabalho com, ajudo num curso de capacitar músicos para trabalhar em hospitais, né? Então, pessoas que estão numa situação fragilizada, que ao ouvirem uma certa música, realmente podem ter uma reação bastante expressiva de tudo que aquela música representou na vida dela, né? Mas existe uma outra camada que eu acho que é mais profunda, que é a música em si. Quer dizer, eu acho que ouvir música e ouvir, entre aspas, um ruído são coisas muito diferentes, né? Eu acho que quando a gente se depara com um fenômeno que a gente reconhece como música, né? E, portanto, isso tem, enfim, a ver com uma relação de tons, tem a ver com identificar um algo além, na verdade, até dos próprios tons, do próprio dado acústico, né? Uma música, ela vai além do dado acústico, porque ela é um conjunto de significados integrados que vão... Tanto que eu posso tocar a mesma música em instrumentos muito diferentes, serem fenômenos acústicos muito diferentes e ainda assim ser a mesma música. A gente retoma daqui a pouquinho com os nossos convidados de hoje. Vamos fazer um primeiro intervalo. Na volta, continuamos o nosso passeio pelas paisagens sonoras do mundo contemporâneo. Você fica agora com as notícias do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que essa semana debate o papel da música e do som no desenvolvimento humano, social e ambiental. Nós conversamos com duas feras no assunto, os educadores Marisa Fonterrada e Marcelo Petralha. Como é que a gente deve entender aí a questão, aí a curiosidade de um músico, aprendiz nem dá para dizer, mas enfim, alguém que já quis estudar música mais a fundo. Como é que a gente deve entender, por exemplo, a percussão? A percussão não é uma sucessão de ruídos, no melhor sentido possível, já que não tem a tonalidade? Sim, mas eles estão, de alguma forma, eles são ruídos que foram elevados a uma interação onde isso tem um significado musical, um ritmo, né, uma constância, existe um padrão ali que eu reconheço esse significado. E ele pode ser uma coisa muito simples e pode ser altamente complexo, né? Mas o fato, o que eu queria chegar no ponto é o seguinte: quando eu me deparo com algo que é música, né, eu conecto isso como ser humano com algo muito profundo, porque eu acho que esse fazer musical, né, ele é inerente à condição humana, né? Eu vi até recentemente um vídeo, foi muito curioso, de um bebezinho e a mãe faz um monte de sons, o bebê nada, a mãe começa a cantar. E a criança se emociona. E a criança se emociona. Ou seja, música diz algo muito profundo para o ser humano. Eu acho que é uma das coisas que nos define, inclusive, como ser humano. É verdade. E dá para a gente imaginar uma expansão do que quer que seja o significado da música para cada um? Dá para a gente imaginar uma combinação disso tudo, adotando a música como uma espécie de propulsor de um engajamento social a partir da convergência de visões que determinados grupos possam ter? Dá para a gente imaginar a música como expressão maior da cultura a partir de cada ser humano e a partir dos grupos? O que você acha, Marisa? Com certeza. Eu acho que a música sempre foi assim, né? Se você pensar nas sociedades tribais, a gente não tem muito relato de pré-história do ponto de vista da execução. Você tem só o que você achou nas escavações, né? E tem relatos, mitos e coisas assim. Mas nas sociedades orais contemporâneas, eu acho que a gente pode usar como modelo o que acontecia sempre, né? Acho que dá para afirmar que era sempre. São coisas que o grupo todo faz junto e tem significados comuns àquele grupo, não é? Não é um significado pessoal, quer dizer, ele tem um significado pessoal, mas ele tem também um significado comunitário. Aí a Marisa pode estar falando da torcida do futebol, Marcelo, sim, pode estar falando da passeata na Avenida Paulista, pode estar falando do jingle do político na eleição. Faz sentido? Olha, pensa o seguinte: música serve para fazer uma criança para animar uma criança, serve para a torcida festejar a vitória do time, serve para os soldados irem marchando para a guerra, serve para as pessoas trabalharem, né, no campo, remarem, serve para celebrar uma situação, um momento importante, uma festa, serve para... dar um ritmo na academia. Dar um ritmo na academia, serve para monges se relacionarem com o seu objeto transcendente, ou seja, a pergunta é como é que um mesmo fenômeno serve a coisas tão distintas? Né? Como é que uma mesma coisa pode servir para situações tão distintas?
E aí, assim, você pode pensar que, na verdade, o que tem em comum em tudo isso é sempre uma transcendência de si mesmo. Quer dizer, o cara que está cantando a música de Fossa porque a namorada dele o dispensou, quer dizer, na verdade ele está cantando aquilo para se sentir uno com a amada. A mãe com a criança, os soldados com seus colegas, a torcida, ou seja... O torcedor do futebol com o time. É o momento que você transcende você mesmo. Então, nesse sentido, a música ela tem esse elo social, né? Ela nos conecta com os outros, com algo que vai além de mim mesmo. Vamos agora dar uma olhada em uma experiência que traz um pouco desses elementos de que estamos tratando aqui. When I first began recording wild soundscapes 45 years ago, I had no idea that ants, insect larvae, sea anemones, and viruses created a sound signature. But they do. And so does every wild habitat on the planet, like the Amazon rainforest you're hearing behind me. In fact, temperate and tropical rainforests each produce a vibrant animal orchestra, that instantaneous and organized expression of insects, reptiles, amphibians, birds, and mammals. And every soundscape that springs from a wild habitat generates its own unique signature, one that contains incredible amounts of information, and it's some of that information I want to share with you today. The soundscape is made up of three basic sources. The first is the geophony, or the non-biological sounds that occur in any given habitat, like wind in the trees, water in a stream, waves at the ocean shore, movement of the earth. The second of these is the biophony. And the biophony is all of the sound that's generated by organisms in a given habitat at one time and in one place. And the third is all of the sound that we humans generate that's called anthrophony. Some of it is controlled, like music or theater, but most of it is chaotic and incoherent, which some of us refer to as noise. This is Lincoln Meadow. Lincoln Meadow is a 3.5-hour drive east of San Francisco in the Sierra Nevada mountains at about 2,000 meters altitude, and I've been recording there for many years. In 1988, a logging company convinced local residents that there'd be absolutely no environmental impact from a new method they were trying called selective logging, taking out a tree here and there rather than clear-cutting a whole area. With permission granted to record both before and after the operation, I set up my gear and captured a large number of dawn choruses to very strict protocol and calibrated recordings because I wanted a really good baseline. And this is an example of a spectrogram. A spectrogram is a graphic illustration of sound with time from left to right across the page, 15 seconds in this case is represented, and frequency from the bottom of the page to the top, lowest to highest. And you can see that the signature of a stream is represented here in the bottom third or half of the page, while birds that were once in that meadow are represented in the signature across the top. There are a lot of them. And here's Lincoln Meadow before selective logging. Well, a year later, I returned and using the same protocols and recording under the same conditions. I recorded a number of examples in the same dawn choruses, and now this is what we've got. This is after selective logging. You can see that the stream is still represented in the bottom third of the page, but notice what's missing in the top two-thirds. And coming up is the sound of a woodpecker. Well, I've returned to Lincoln Meadow 15 times in the last 25 years, and I can tell you that the biophony, the density and diversity of that biophony has not yet returned to anything like it was before the operation. But here's a picture of Lincoln Meadow taken after, and you can see that from the perspective of the camera, or the human eye,
Hardly a stick or a tree appears to be out of place, which would confirm the logging company's contention that there's nothing of environmental impact. However, our ears tell us a very different story. There are many facets to soundscapes, among them the ways in which animals taught us to dance and sing, which I'll save for another time. But you have heard how biophonies help clarify our understanding of the natural world. You've heard the impact of resource extraction, human noise, and habitat destruction. And where environmental sciences have typically tried to understand the world from what we see, a much fuller understanding can be got from what we hear. Biophonies and geophonies are the signature voices of the natural world. And as we hear them, we're endowed with a sense of place, the true story of the world we live in. In a matter of seconds, a soundscape reveals much more information from many perspectives, from quantifiable data to cultural inspiration. Visual capture implicitly frames a limited frontal perspective of a given spatial context, while soundscapes widen that scope to a full 360 degrees, completely enveloping us. And while a picture may be worth 1,000 words, a soundscape is worth 1,000 pictures. And our ears tell us that the whisper of every leaf and creature speaks to the natural sources of our lives, which indeed may hold the secrets of love for all things, especially our own humanity. And the last word goes to a jaguar from the Amazon. Thank you for listening. A gente vai fazer agora mais um rápido intervalo para você conferir as manchetes do dia no Band News. Até já. Estamos de volta com o Capital Natural. Debatemos hoje o assunto ecologia musical, com a especialista em musicalização Marisa Fonterrada e com o educador Marcelo Petralha. Queria retomar com vocês agora com o Marcelo. Fiz a pergunta da organização das cidades, a cidade organizando suas paisagens urbanas, Marcelo, e eu queria talvez agora lhe propor uma visão do mesmo assunto, do mesmo recorte, só que de um outro prisma. Será que esta organização não parte de baixo para cima, ou seja, não vem do ser humano, do cidadão, do indivíduo para a vida da cidade? Eu acredito mais nessa possibilidade. Eu acho muito difícil a gente querer compor o som de uma cidade a partir de cima, vamos falar assim, né? De uma forma mais... Mesmo por isso as leis, elas, às vezes, estão pouco eficazes até, né? O que é possível é, a partir do momento de conscientização do cidadão, ou seja, de que ele entende que tanto o som que ele ouve quanto o som que ele produz, né, afeta esse todo. Então eu vou cuidar daquilo, na verdade, que eu vou produzir. O que eu vou colocar como, vamos dizer, impulso sonoro no meu ambiente? Se eu tenho essa consciência de que isso está afetando os outros e vou ouvir o que vem de retorno, eu vou começar, eu sim, a compor. Mas é como assim, se você toma essa atitude, eu tomo essa atitude, todos os outros, a gente começa a entrar realmente em uma coisa interessante. Eu vou tentar, assim como numa orquestra, não querer impor o meu som sobre todos os outros, eu vou querer ouvir o seu também, e é nessa relação que a gente começa a criar uma qualidade, um ambiente sonoro de fato interessante, criativo, vamos dizer assim, né? Então ele pressupõe a consciência do que eu estou ouvindo, né? E também a consciência do que eu produzo. Se eu acho que só o meu som é importante, eu vou
vamos dizer, autoritariamente impor ele sobre a orquestra, cidade, e, na verdade, isso não é muito interessante. Isso a gente só tem a perder com isso, né? E só uma outra questão, assim, eu acho importante a gente entender que a única forma de controlar o som é na produção. Dificilmente você consegue barrar. A luz é muito fácil, você barra uma luz com um pedaço de papelão, né? Mas barrar o som você precisa paredes muito grossas. E nem sempre dá certo. Aí você me dá uma deixa para perguntar a Marisa se faz sentido a gente pensar que tem dias que a gente chega em casa irritado, cansado, mais estressado do que deveria, isso quase sempre acontece, né? Estresse é quase sempre maior do que a gente mereceria, mas isso pode se dar também por esse aspecto que comenta o Marcelo, quer dizer, o som não dá para barrar, chega a boa música, mas também chega a barulheira, esquisitice, ruído. Sim, a gente está imerso nesse mundo sonoro, não é? E não há como escapar dele. Eu acho que a única maneira de você não escapar, mas de você controlar isso, é você ter consciência disso. Então, eu acho que o grande problema é que a gente está mergulhado no mundo sonoro e não tem consciência disso. O tempo todo nós temos sons, o tempo todo. Dentro dos ambientes, mesmo ambiente silencioso, você tem a luz que faz aquele zumbidinho, ou tem os passos de alguém, ou tem um grito de não sei quem, o tempo todo. E você não tendo consciência disso, você fica passivo, né, recebendo tudo aquilo. Agora, o som afeta muito você, para o bem e para o mal. Quer dizer, um som desagradável para um indivíduo, um determinado indivíduo, pode afetar questão de saúde mesmo, não só estresse, como elevação de pressão, várias coisas podem acontecer com ele. E quando ele tem consciência disso, ele consegue tomar alguma medida. Olha, o nosso programa da semana vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença dos nossos dois convidados, a música educadora Marisa Fonterrada e o educador musical e doutor em psicologia social pela USP, Marcelo Petralha. Agradeço muito a vocês dois. Muito obrigado, até uma outra vez que a gente se encontra. Convido a você a continuar conectado conosco nas nossas mídias sociais. Eu sou Guto Abranches, até o próximo Capital Natural. Até lá.